Soberano e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos diante da Tua presença para declarar com o nosso coração e com a nossa mente que Tu és grande, que Tu és justo, que Tu és fiel e que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Desse modo, nós estamos na Tua presença para nos alimentarmos da Tua palavra, exatamente como Esdras fez. Buscou te conhecer em espírito e em verdade para que sua glória fosse manifestada. Então, crendo nisso, nós nos dispomos para que Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha falar em cada coração, para que a Tua vontade seja, como sempre foi, boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eucilene, é com a imensa satisfação e honra que eu passo a palavra para você. Obrigada. Deus a abençoe. Amém. Bom dia a todos. Manifestando aqui minha alegria e o privilégio que Deus nos concede de estudarmos a sua palavra. E hoje não é diferente, sobre o livro Os Ungidos. São pessoas especiais, assim como também nós somos, de estarmos aqui reunidos com o mesmo intuito. E o livro, o capítulo 50 fala a respeito de Esdras, que foi um amigo fiel do rei, o rei Artaxerxes. Então, durante o seu reinado, na Média Persa, por volta mais ou menos do século 457 a.C., ali, consideravelmente, já se passavam mais ou menos uns 70 anos em que o povo judeu foi livre da escravidão, né? Foram libertos. Os primeiros exilados estavam por ali. Então, Esdras e Neemias eram vistos pelo rei como pessoas que tinham temor de Deus, que eram amigos de Deus. Especificamente, Esdras, ele se comportava de maneira que impunha, entre aspas, um respeito, uma admiração pela conduta que ele tinha, pela submissão que ele tinha a Deus. E então, ele, no decorrer do reinado de Artaxerxes, ele tinha uma liberdade incrível de conversar com ele. Podemos imaginar o seguinte: hoje são raras as pessoas que têm a liberdade de conversar com o presidente, né, que é a autoridade máxima do nosso país. Então, naquela época também, a gente pode levar em consideração que era raridade. Esdras também ter essa total liberdade de conversar com o rei. E ele conversava livremente ao ponto de falar sempre do poder de Deus e do plano divino que Deus tinha para levar de volta os judeus para Jerusalém. E eu fiquei muito emocionada estudando mais um capítulo, porque todos nos emocionam, não é verdade? Que o rei observava muito isso, e a Esdras, ele tinha essa intimidade ao ponto de ter tido o conhecimento de todos os escritos dos sábios daquela época. E aí ele percebeu, num determinado momento, de que ele não estava satisfeito com a espiritualidade dele. E aí, então, ele decidiu dedicar o estudo minucioso da lei de Deus. Na verdade, ele queria entender por que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. Ele queria entender também por que o povo foi levado para a escravidão para uma terra tão pagã como a Babilônia. E no decorrer dessa escravidão, muitos ficaram dispersos, muitos perderam a sua fé. E nós sabemos que o sacerdócio significa, tipo, o trabalho de um padre, de um pastor, em guiar o seu povo em conhecer a verdade que ali se apresenta. Esdras foi escolhido por Deus para que esse sacerdócio tivesse a mesma glória que tinha no passado, porque com o tempo realmente ele foi se desvaindo, ele foi sendo esquecido, como nos dias de hoje. Muitas pessoas têm sede de nos ouvir quando a gente faz um trabalho missionário, mas a maioria delas nos critica como se nós fôssemos tolos, ridículos, estivéssemos fora de moda. Não era diferente naquela época. Simplesmente as coisas estão se repetindo no dia de hoje. E aí ele, de tanto compartilhar sua sinceridade e o rei observar a sua conduta, ele adquiriu uma confiança de tão grande, como que eu vou dizer? Ele adquiriu a confiança do rei de uma forma que ele acreditava em tudo que Esdras falava, porque ele sentia Deus ali na vida de Esdras. E esse rei, o Artaxerxes, ele foi bondoso demais.
para com o povo de Deus durante todo o seu reinado. E olha que não foi curto, foi um reinado longo. Então, uma determinada ocasião, Artaxerxes começou a conversar com o rei e acho que ele falou de forma assim bem detalhada sobre os planos de Deus e pediu ao rei uma autorização para que Jerusalém fosse reconstruída. E foi exatamente neste ano 457 a.C. que foi dado um decreto por esse rei para que Jerusalém fosse reconstruída. E assim, a bênção foi tão grande, gente, que além de ele dar esse decreto, ele também concordou em que quem quisesse ir por livre e espontânea vontade pudesse retornar para Jerusalém. E assim aconteceu. Além de ele ter decretado, ter liberado essa lei, ele fez doações, sabe? Doações grandiosas de ouro, de prata e além mais. As despesas eram tão grandes que ele também se dispôs a pagar essas dívidas com o dinheiro ali do palácio, o dinheiro que era da realeza. Então, ele estendeu a mão em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para nós, né? Porque essa bênção se estende. Outro ponto muito importante dessa nossa lição é que Deus foi evidentemente escolheu Esdras para que fosse esse homem que restaurasse o sacerdócio. E o que Esdras fez? Após se dedicar ao estudo da palavra, após se dedicar ao estudo das leis que foi dada ali no Sinai durante o período de escravidão, o que aconteceu? Ele foi tocado de uma maneira muito diferente pelo Espírito de Deus, ao ponto que ele teve uma conversão verdadeira e completa. Então, ele recebendo essa dádiva da conversão completa e verdadeira, ele teve uma transformação real do seu caráter, de forma que ele se comportava e vivia com uma santidade tão verdadeira que a sua conduta transformava a vida e o caráter das pessoas que conviviam com ele. Então, chegou um momento em que ele teve que fazer o convite para as pessoas que livre e espontaneamente quisessem voltar para Jerusalém. E, para sua surpresa, no dia marcado, no local marcado, eu acredito que ele tenha ficado um pouco decepcionado, porque o número de pessoas que concordaram com isso foi muito pouco. Ele, na verdade, ele percebeu também que não tinha levita. Então, assim, foi uma situação de um modo feliz por ele ter conseguido colocar em prática os planos de Deus, até porque ele fez o seguinte: em um determinado momento também da vida dele, que também foi longa, ele dedicou todos os dias da sua vida para juntar todos os escritos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e multiplicar, tipo, tirar cópias e distribuir, tipo o trabalho missionário que a gente faz hoje. Né? Hoje, naquela época ele fez isso. Hoje a gente compra livros, panfletos ou algo que podemos falar do amor de Deus para as pessoas. E ele fez isso, de modo que ele conseguiu também cumprir o que Deus lhe confiou. Né? Ele conseguiu restaurar esse sacerdócio, ele conseguiu restaurar essa vontade que as pessoas tinham antigamente, que perderam ao decorrer dos anos, de conhecer a vontade de Deus. E aí eu gosto de comentar sempre assim que é um exemplo para a gente, porque hoje em dia a gente se vê na época de Esdras, na época do rei Artaxerxes. Hoje em dia a gente tem a infelicidade de se deparar com muitas pessoas incrédulas, mas Deus também nos confiou nos dias de hoje exatamente o que ele confiou a Esdras, que nós possamos ter o coração voltado para ele. Amém. Ao ponto de que ele age de forma que nós possamos também ser canais de bênção, ao ponto que nós também tenhamos esse desejo de estudarmos minuciosamente a palavra, conforme estamos fazendo todos os dias, para que a fé venha a ser revivificada dentro de nós e que nós possamos também termos essa verdadeira conversão completa diariamente. Porque do mesmo modo que nós temos encontro com Jesus todos os dias, há pessoas também que se perdem todos os dias. Porque a salvação, ela é alcançada diariamente, não é verdade? Então, teve uma parte linda, que é do final desse capítulo, que diz que Esdras ficou um pouco com vergonha de
pedir ajuda para o rei para a viagem longa que ele teria que fazer de Babilônia a Jerusalém. Seria mais ou menos uns 4 meses de viagem. Mas por que ele não fez isso? Porque antes ele já tinha convocado um dos sacerdotes mais dedicados, vamos dizer especificamente, eram 12 sacerdotes. Eles jejuaram para que Deus lhes protegesse durante essa longa viagem. Porque antigamente não tinha carro, né? Era a pé. Então, assim, o percurso era enorme e eles corriam um grande risco de serem atacados pelos inimigos, serem assaltados. Além de eles estarem levando todos os seus bens com seus filhos e esposas, eles também tinham um tesouro muito grande. Lembra da doação do rei? Então, eles tinham muito ouro, muita prata, eles tinham muita coisa. E, no fundo, embora ele tivesse um pouco de vergonha de ter pedido a ajuda do rei, ele já tinha feito um acordo com Deus. Ele já tinha dedicado uma parte da sua existência ali em prol do jejum e oração, com o intuito de agradar a Deus e receber de Deus o privilégio e a dádiva e a misericórdia de Deus mandarem os seus anjos, como sempre, a respeito do seu povo, para que eles fossem livres de toda a maldade, de toda a cilada do inimigo. Para nossa surpresa, não. Para nossa certeza e absoluta convicção de que Deus é conosco, o milagre sempre aconteceu. Durante esse percurso todo, eles chegaram em paz, eles chegaram com todos os seus bens intactos e, principalmente, chegaram com sua vida. Todos chegaram Amém. com vida, chegaram com saúde, porque Deus esteve com eles. Então, esse capítulo 50 nos mostra que realmente Deus não muda. Que a sua palavra ela é viva e eficaz. E, acima de tudo, que a sua bondade ela é boa, perfeita e agradável. Basta a gente sentir também o mesmo desejo e nos dispormos a viver conforme Esdras, que um dos escolhidos, um dos ungidos de Deus para nos dar o exemplo hoje. Porque, na verdade, eles tinham muito mais dificuldade do que nós. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos a comunhão de estarmos muito próximos. Eu acredito que antigamente as circunvizinhanças, as pessoas mais próximas eram muito distantes. A gente tinha dificuldade de estar em comunhão. Hoje não. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu nem sei onde você mora e você não sabe nem onde eu moro. Mas nós estamos juntos. Verdade. Né? Verdade. Não só propósito, não só intuito. É muito gratificante nós dedicarmos esses minutos a Deus. Porque nós estamos vivendo exatamente o que está na palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É muito diferente um dia quando a gente não faz isso que a gente está fazendo agora. Eu acredito que Deus olha assim, nossa, minha filha me buscou hoje. Eu fico muito feliz. É como um filho que se aproxima da gente e pede para orar, e pede uma palavra ou uma orientação para seguir o caminho correto. E é isso o exemplo de Esdras para as nossas vidas. Esdras foi um exemplo tão grande para aquele reinado que eu fico até um pouco emocionada. Porque ele se destacou em todo o reinado pela conduta dele. Mas, na verdade, não era ele. Era o Espírito de Deus que habitava naquela preciosa vida. E as pessoas viam a presença de Deus trabalhar naquele coração, que o conduzia a fazer exatamente o que Deus o ordenava, de maneira tão natural que as pessoas tinham desejo de estar com Esdras, ao ponto de abandonarem os seus maus caminhos. Eu acredito, assim, que as pessoas que tinham o hábito de mentir, deixaram de mentir. As pessoas que tinham o hábito de roubar, deixaram de roubar. As pessoas que tinham um coração voltado para desejar o mal ou planejar algo no mesmo sentido, abandonaram. Porque o Espírito de Deus vai invadindo aquele coração, entre aspas, invadindo assim, de modo que a pessoa abre o coração e ele entra, expande, assim como nós percebemos que um rio sempre corre para o mar. Um riachinho, um pouquinho de água, se você deixa aquela torneira aberta, vamos usar um exemplo mais comum, alaga. Se você liga uma banheira e esquece ela aberta, ela acaba enchendo e transbordando. Eu acredito que é assim que deve ser o nosso coração, voltados para Deus. Para nós deixarmos uma gotinha do Espírito Santo penetrar e ele vai expandir. Porque o amor, ele faz isso. Né?
O amor nos transforma, o amor nos eleva a uma atmosfera pura e santa, onde a gente pode sentir a Amém. corrente viva do amor de Deus. E esse amor se expande para a gente sempre querer o melhor para o outro, olhar com compaixão para o outro. Na verdade, colocarmos em prática o que nós sentimos verdadeiramente. Porque quando a gente sente o amor de Deus, nós temos uma verdadeira conversão, aquela conversão plena, nós sentimos prazer em contribuir para diminuir o sofrimento alheio. E eu sou muito grata a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com você, com todos vocês, sentindo esse amor. Amém. Que Deus nos abençoe Amém. durante esse dia e que a sua vontade prevaleça em nossa vida. Porque é muito bom nós sabemos que podemos confiar num Deus que foi com Moisés, foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com José, né? Cabe ressaltar que todos eles receberam promessas, mas as promessas não se cumpriram da noite para o dia, né? Todos passaram por dificuldades. Por exemplo, José teve muitos sonhos, né? Mas antes desses sonhos se concretizarem, ele foi para a cova, ele foi escravo, ele passou por várias, foi para a cadeia, para o cárcere. E Esdras? Esdras teve propósitos, né, dados por Deus, mas ele enfrentou muitas coisas, porque não foi fácil. Ele recolher todos os escritos, ele copiar isso, ele distribuir isso, ele ter uma conduta de íntima comunhão com Deus para que as pessoas olhassem para ele de modo que vissem a presença de Deus e quisessem também viver como ele. Por mais que o trabalho dele foi pesaroso, foi gratificante, porque ele cumpriu exatamente o propósito de Deus na sua preciosa vida. E com a gente é da Amém. mesma forma. Ele também está cumprindo isso hoje, porque nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome dele. Amém. Amém. Irmã Eucilene, muitíssimo obrigado pela maravilhosa recapitulação do capítulo 50. Grandes lições, com certeza, foram tiradas através da sua explicação. Dá para ver assim, a inspiração que Deus a usou ricamente para nos passar essas lições do capítulo 50. Enquanto você falava, me veio à mente algumas lições adicionais. Uma delas é que Deus, ele trabalha de maneira grandiosa em nossa vida. Esdras, ele tinha inquietações, né, que ele foi buscar, através do seu relacionamento com Deus, a resposta para essas inquietações. Acho que é um reflexo de como deve ser nossa relação com Deus. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto, abrir o nosso coração para Ele, para externar os questionamentos mais íntimos que existem em nosso ser. E o relacionamento com Deus deve ser fruto de uma amizade genuína, no qual Ele conhece, pela nossa própria vontade, todas as nossas questões. A partir disso daí, Esdras foi ricamente usado por Deus e fez uma obra maravilhosa que beneficiou a salvação de outras pessoas, né? Então essa é uma lição que eu estava aqui pensando, que é maravilhosa. Você falou outro ponto que eu achei muito interessante, que quando a gente busca a Deus é como um filho que se aproxima dos pais e pede para orar, né? Eu acrescentaria, fala assim, que pede um abraço, que dá um gesto de carinho, é uma coisa excelente, né? Que nossa relação ela seja pautada também com carinho, com gestos de ternura, com muito amor, a demonstração do amor, como o trabalho que você faz, Eucilene, junto às pessoas que precisam, né? Então, o exemplo de Esdras serve para os nossos dias, mas o exemplo das pessoas de hoje que estão aí buscando a presença de Deus através das suas ações, para o bem do próximo, também deve ser um exemplo para nós. Muito obrigado pela lição desse capítulo. E para a gente encerrar esse momento, eu gostaria de mais uma vez convidá-la para orar, para que a gente fechasse esse momento de reflexão, por gentileza. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai de amor, Pai santo e verdadeiro e justo, nós estamos muito felizes pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem dado. E hoje, mais uma vez, nós nos assentamos à sua mesa e estamos saciados pelo pão espiritual que o Senhor nos concedeu, nos dando direção e mostrando que o Senhor é o mesmo Deus que foi com Esdras, o Senhor está conosco, porque nós
sentimos a necessidade de buscarmos em espírito e em verdade. E crendo nessa Amém. verdade, é que nós também clamamos para que o seu Espírito Santo esteja conosco nas nossas ações, nos nossos pensamentos e em nossas atitudes. Para que nós Amém. possamos também ser multiplicadores da tua verdade, da tua vontade, do teu querer e dos teus propósitos. Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que tudo que nós pedimos em nome do teu Filho, o Senhor nos concede para que a nossa felicidade seja completa. E a nossa felicidade, como servos e filhos teus, é fazermos exatamente o que está no teu coração. Nós temos necessidades, temos anseios, mas o que nos importa verdadeiramente é que esses desejos, esses anseios estejam de acordo com a tua santa e querida vontade. Amém, Nos Senhor. ajuda a nos preparar para encontrarmos contigo e, sobretudo, nos envia, Senhor, discernimento e sabedoria para que nós possamos também guiar o teu povo aqui na terra, para que nós possamos ser luz e sal, para que eles possam ver a diferença e também sentir o mesmo desejo que aquele povo sentiu quando esteve com Esdras, possa sentir conosco também. Nós te Amém, Senhor. agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer a Eucilene mais uma vez, a todos que estiveram conosco, alguns comentários aqui. Sara disse que Deus sempre levanta bons homens para a sua obra, que Deus restaura os corações quebrantados. Aí ela finalizou agradecendo também a sua explanação do capítulo 50. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, que entraram rapidamente, os que irão assistir também. Sejam todos muito bem-vindos e faça parte conosco desse momento que é tão importante, a Hora 7, que está na 5ª temporada, Eucilene. É um sucesso aí nas nossas manhãs, viu? Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe, tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Tchau, tchau.